Existem feridas na alma humana que permanecem abertas para sempre. Há ações cujas consequências tornam-se permanentes e irreversíveis. E há uma questão que Carl Jung considerava como uma das mais perturbadoras no âmbito da psique humana. O que acontece com a alma de um filho que humilha a própria mãe? Não se trata aqui de um julgamento moral. Não estamos falando de culpa no sentido convencional. Estamos nos referindo a algo muito mais profundo, a mecanismos psíquicos que operam automaticamente assim que uma determinada linha é cruzada. Jung dedicou uma parte considerável de suas investigações ao estudo dessas relações primordiais, pois reconheceu que elas formam a base de toda a nossa estrutura psíquica. Então, o que realmente ocorre na alma de uma pessoa que dá esse passo? Que transformações acontecem nas profundezas, frequentemente, sem que a própria pessoa as perceba conscientemente? Neste vídeo, examinaremos 7 mudanças profundas que ocorrem na psique de um filho quando ele humilha a mãe. Mudanças que marcam toda a vida, mudanças das quais a maioria é irreversível, não porque o destino seja cruel, mas porque certas estruturas da alma, uma vez destruídas, não podem ser reconstruídas. Vamos primeiro entender por que Jung atribuiu tanta importância a este tema e o que exatamente acontece nas camadas mais profundas da alma quando esse vínculo original é violado de uma maneira específica. Carl Jung observou repetidamente em sua prática clínica um padrão preocupante. Pessoas que pareciam bem-sucedidas externamente, que funcionavam socialmente, que apresentavam todos os sinais de uma vida realizada, vinham até ele com uma queixa estranha. Sentiam-se vazias por dentro, não deprimidas no sentido clássico, não ansiosas, mas vazias, como se alguém tivesse arrancado o mais íntimo delas e não tivesse substituído por nada. Ao examinar cuidadosamente, Jung descobriu que muitos desses pacientes tinham algo em comum. Eles haviam, em um determinado momento de suas vidas, danificado a relação com a mãe de uma forma que ia além dos conflitos comuns. Haviam humilhado, desprezado, rejeitado. E essa ação havia mudado algo em sua alma que não podia mais ser revertido. Porque precisamente a relação mãe-filho é tão decisiva. À luz da psicologia junguiana, a mãe não é apenas um fato biológico, ela é o primeiro outro, o primeiro espelho no qual a criança se reconhece. Ela é a mediadora entre a criança e o mundo, entre o inconsciente e o consciente. Nela, a criança encontra pela primeira vez a confirmação de sua própria existência. Quando essa relação primordial é destruída de uma determinada maneira, algo fundamental colapsa. Não apenas uma relação entre duas pessoas, mas uma estrutura psíquica básica. A primeira consequência é paradoxal e frequentemente negligenciada. Quem humilha a mãe perde a capacidade de confiar em si mesmo. Isso, inicialmente, parece contraditório. Não deveria aquele que se opõe à mãe desenvolver justamente uma autoconfiança fortalecida? O contrário é verdade, porque ao destruir a primeira relação de espelho, a criança mina a base de sua própria percepção. A mãe era aquela que dava feedback à criança. Você existe. Você é real. Seus sentimentos são válidos. Quando essa instância é aniquilada, permanece uma profunda insegurança. Uma insegurança que não se refere a decisões individuais, mas à questão fundamental. Posso, de alguma forma, confiar em minha própria percepção? Pessoas que seguiram este caminho frequentemente relatam um sentimento estranho. Sentem-se como impostores em suas próprias vidas. Não importa o que conquistem, não importa quanta aprovação recebam, por dentro permanece a convicção: sou uma farsa, estou apenas desempenhando um papel. Se os outros soubessem quem eu realmente sou, se afastariam. Jung observou esse fenômeno em muitos de seus pacientes, empresários bem-sucedidos que não conseguiam acreditar que suas realizações eram genuínas.
artistas que sentiam suas próprias obras como fraude, pessoas que tinham tudo externamente, mas internamente a sensação de ter construído sobre areia. Você já teve a sensação de que realmente não se conhece, de que algo em você é fundamentalmente errado, mesmo que não consiga dizer exatamente o que? Se esse sentimento lhe parecer familiar, escreva a palavra familiar nos comentários. Esse estranhamento crônico de si mesmo é a primeira consequência da humilhação. Ele não surge por decisão consciente, mas por um automatismo psíquico. Quem aniquila o primeiro outro, aniquila também a instância que lhe dava a orientação. O que resta é uma vida em constante insegurança sobre a própria realidade. A segunda consequência se manifesta nas relações com outras pessoas. Quem humilhou a mãe carrega esse padrão inconscientemente para todas as relações subsequentes. É como se uma determinada dinâmica tivesse se gravado profundamente na alma. Proximidade leva à humilhação, confiança leva à traição, amor leva ao poder. Essas convicções internas não são racionais, não são nem mesmo conscientes, mas controlam o comportamento com consequência férrea. Jung chamou tais padrões de complexos, estruturas psíquicas autônomas que podem dominar o eu consciente. Nas relações de parceria, isso se manifesta particularmente claramente. Pessoas que humilharam suas mães frequentemente oscilam entre dependência extrema e crueldade fria. Em um momento, se agarram desesperadamente ao parceiro. No momento seguinte, o repelem com desprezo. Por quê? Porque a ambivalência original em relação à mãe nunca foi resolvida. Ela foi apenas deslocada. O parceiro se torna inconscientemente um substituto para a mãe, e com ele a mesma dinâmica destrutiva é repetida. O trágico nisso é que a própria pessoa muitas vezes não entende por que seus relacionamentos sempre fracassam. Ela vê apenas que não é capaz de amar. Ela sente apenas que algo nela está quebrado. Há uma profecia autorrealizável em ação. Como essas pessoas estão convencidas, no fundo, de que proximidade é perigosa, inconscientemente, provocam exatamente as situações que confirmam seu medo. Elas esperam traição, e seu comportamento leva ao fato de que, no final, são traídas. Elas não acreditam em amor verdadeiro, e sua incapacidade de se entregar destrói qualquer chance de verdadeira proximidade. Jung viu nessa dinâmica uma das formas mais trágicas de sofrimento psíquico. Pessoas que anseiam por amor, mas não são capazes de aceitá-lo porque destruíram a relação primordial em sua alma. Imagine um homem que, toda vez que uma relação se torna realmente íntima, encontra uma maneira de sabotá-la, ou uma mulher que repetidamente escolhe parceiros que a decepcionarão. Eles não fazem isso conscientemente. Não querem sofrer, mas uma parte de sua alma está programada para ver amor e humilhação como dois lados da mesma moeda. Essa programação foi estabelecida na relação com a mãe e não pode ser simplesmente apagada. A terceira consequência diz respeito a algo ainda mais fundamental, o sentimento de sentido e pertencimento. Pessoas que humilharam sua mãe frequentemente descrevem um fenômeno peculiar. Dizem que é como se uma parte de mim tivesse morrido, como se algo em mim tivesse se apagado, que nunca mais pode ser trazido de volta à vida. Jung entendia esse sentimento como resultado de uma ruptura da alma. Ao cortar a conexão com a mãe dessa maneira radical, a criança não se separa apenas de uma pessoa, ela se separa da fonte de seu próprio ser. Na compreensão junguiana, a mãe está simbolicamente conectada ao inconsciente, à terra, à origem. Quem destrói essa conexão perde o acesso às camadas mais profundas da própria psique. A vida se torna superficial. Sucessos não trazem mais a alegria verdadeira. Reconhecimento parece vazio. Nada parece mais realmente tocar. Pessoas neste estado frequentemente relatam
Uma inquietação crônica. Elas mudam constantemente de emprego, de residência, de círculo de amigos, sempre em busca de algo que não conseguem nomear. Elas experimentam experiências extremas, vícios comportamentais, empreendimentos arriscados, tudo na esperança de sentir algo novamente. Mas nada funciona. O que essas pessoas não entendem é que estão procurando no lugar errado. O problema não é que a vida seja muito entediante. O problema é que perderam o acesso à própria vitalidade. Jung descreveu isso como um estado de aridez da alma. A psique está ressecada porque foi cortada de sua fonte, e essa fonte reside na relação original com a mãe. Enquanto essa relação permanecer danificada, a alma também permanece danificada. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez já tenha se perguntado por que nada mais traz alegria verdadeira, embora externamente tudo pareça estar bem. Esse vazio existencial não é sinal de ingratidão ou fraqueza. É um sintoma de que algo não está certo nos fundamentos da alma. E frequentemente o rastro leva de volta a uma relação primordial ferida ou destruída. A quarta consequência é talvez a mais atormentadora, uma forma de culpa que nunca dorme. Não é um remorso comum, não é uma culpa que possa ser resolvida por um pedido de desculpas ou uma boa ação. É uma culpa que está ancorada nas camadas profundas do inconsciente e de lá obscurece toda a vida. Jung distinguiu entre culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente pode ser trabalhada, resolvida, integrada. A culpa inconsciente é muito mais persistente. Ela se manifesta em sintomas que aparentemente não têm nada a ver com a ofensa original. Pessoas que humilharam suas mães frequentemente relatam pesadelos recorrentes, sonhos nos quais são perseguidas, nos quais perderam algo valioso, nos quais são declaradas culpadas sem saber por quê. Esses sonhos são mensagens do inconsciente. Eles mostram que a alma sabe o que aconteceu, mesmo que o eu consciente negue ou racionalize. Alguns desenvolvem sintomas físicos inexplicáveis, dores crônicas, dificuldades respiratórias, uma sensação de aperto no peito. A culpa busca um caminho para fora e, quando não pode ser processada psiquicamente, se manifesta fisicamente. Particularmente atormentadora, essa culpa se torna quando o tempo avança, quando a mãe envelhece, quando ela adoece, quando ela morre. Muitas pessoas relatam que só nesse momento realmente entenderam o que haviam feito. Mas então era tarde demais. Não havia mais possibilidade de reparar o que aconteceu. Esse reconhecimento é insuportável para alguns. Leva a um profundo desespero que não pode mais ser aliviado. Jung via, nesses casos, os limites da terapia. Pode-se ajudar uma pessoa a entender sua culpa. Pode-se ajudá-la a viver com isso. Se você escolhe o poder da conscientização, escreva consciência nos comentários, mas não se pode desfazer o que foi feito. Por que essa forma de culpa é tão resistente à cura? Porque ela não é apenas pessoal, ela é arquetípica. Em todas as culturas, em todos os tempos, a relação entre mãe e filho foi considerada sagrada. Quem viola essa relação não viola apenas uma norma social, ele viola algo nos fundamentos da psique humana. Jung falou de arquétipos, de padrões universais que estão ancorados na alma coletiva da humanidade. A mãe é um desses arquétipos. Quem o viola desencadeia algo que vai mais fundo que a psicologia individual. Ele toca nas estruturas básicas do ser humano. A quinta consequência, frequentemente, se manifesta apenas décadas depois, na relação com os próprios filhos. Pessoas que humilharam sua mãe frequentemente vivenciam que seus próprios filhos são emocionalmente distantes ou até hostis. Isso não é um castigo do destino, é um mecanismo psíquico. Inconscientemente, os pais transmitem aos filhos o que eles próprios vivenciaram e fizeram.
Quando uma pessoa aprendeu que a relação primordial com a mãe é algo que pode ser destruído, ela transmitirá essa mensagem de maneira sutil para a próxima geração. As crianças têm antenas finas para tais mensagens inconscientes. Elas sentem quando algo não está certo na estrutura psíquica básica de seus pais. Elas sentem quando vínculos são tratados como algo arbitrário, como algo substituível, e reagem a isso criando distância. O trágico nisso é que os pais muitas vezes não entendem por que seus filhos se afastam deles. Eles deram tudo, fizeram tudo para ser bons pais, mas as crianças não reagem ao comportamento consciente. Elas reagem à estrutura inconsciente. Jung observou esse padrão geracional em muitas famílias. Avós que, em sua juventude, destruíram a relação com a própria mãe, experimentaram na velhice um reconhecimento doloroso. Seus netos não queriam nada com eles. Eram evitados, esquecidos, tratados como insignificantes. E só nesse momento lhes ocorreu que estavam colhendo exatamente o que haviam plantado. Esse reconhecimento vem frequentemente tarde demais. Os padrões já foram transmitidos à próxima geração. O ciclo é difícil de quebrar. Você já observou como certos padrões de relacionamento se repetem através das gerações? Como avós, pais e filhos frequentemente experimentam formas semelhantes de distância e frieza. Isso não é coincidência. É a transmissão de uma ferida psíquica, e essa ferida só pode ser curada se alguém na cadeia tiver a coragem de se tornar consciente, a coragem de reconhecer o padrão e interrompê-lo. A sexta consequência diz respeito a uma capacidade que é mais fundamental do que a maioria das pessoas suspeita: a capacidade de gratidão. Quem humilhou a mãe perde gradualmente a capacidade de ser realmente grato. Isso também soa estranho à primeira vista. O que gratidão tem a ver com a relação com a mãe? Na compreensão junguiana, muito, pois a primeira experiência de receber acontece na relação com a mãe. O recém-nascido recebe alimento, calor, proteção, sem poder dar nada em troca. Ele aprende que há presentes no mundo, há algo que me é dado sem que eu precise merecer. Quando essa relação primordial é destruída de uma determinada maneira, essa base também colapsa. O receber é envenenado. Tudo que é dado é visto com desconfiança. Deve haver uma intenção por trás. Deve haver uma exigência chegando. Nada é realmente de graça. Essa atitude interna torna a verdadeira gratidão impossível. Pessoas neste estado podem dizer obrigado educadamente, podem seguir os rituais sociais, mas internamente permanece uma secura, uma incapacidade de serem realmente tocadas pelo que recebem. Essa incapacidade de gratidão tem consequências de longo alcance. Relações profissionais ficam tensas porque colegas e superiores sentem que seus gestos não são realmente valorizados. Amizades permanecem superficiais porque falta verdadeiro reconhecimento. Parcerias sofrem porque o outro nunca se sente realmente visto. A vida se torna um constante dar e receber, que não deixa espaço para a graça de receber. Jung foi ainda mais longe. Ele disse que sem gratidão, a vida perde seu valor. Porque valor não surge através de posse, mas através de reconhecimento. Se você está pronto para reconhecer esse verdadeiro valor, escreva reconhecimento nos comentários. Se não sou capaz de reconhecer o que me foi dado, isso perde seu valor. E se nada mais tem valor, a própria vida também perde seu sentido. Assim surge um círculo vicioso. A incapacidade de gratidão leva à falta de sentido, e a falta de sentido intensifica o vazio interior. Você consegue se lembrar de um momento em que foi realmente grato? Não superficialmente, mas profundamente tocado por algo que lhe foi dado. Essa capacidade é mais preciosa do que a maioria das pessoas suspeita. É o que dá profundidade e significado à vida, e ela se enraiza na primeira relação, na qual aprendemos a receber. A sétima
E talvez mais profunda consequência é a transformação gradual da própria pessoa. Jung falou de um estado que chamou de morte da alma. Com isso, ele não quis dizer que a pessoa deixa de existir, mas que ela deixa de ser humana em um sentido essencial. Ela continua a funcionar. Ela cumpre seus papéis sociais, ela vai trabalhar, mantém relacionamentos, faz coisas, mas algo decisivo está faltando. A capacidade de conexão genuína, a capacidade de estar verdadeiramente presente, a capacidade de viver de dentro para fora. Pessoas neste estado se tornam o que Jung descreveu como autômatos psíquicos. Elas executam suas vidas, mas não vivem realmente. Não há mais substância interna, apenas reações a estímulos externos, apenas o cumprimento de programas que foram inseridos em algum momento. De fora, a vida pode parecer bastante bem-sucedida. Essas pessoas podem fazer carreira, famílias, obter reconhecimento social, mas quem olha de perto vê que não há ninguém em casa. As luzes estão acesas, mas no interior reina a escuridão. Jung observou que essa transformação não acontece subitamente. É um processo gradual, passo a passo. A pessoa perde contato com sua própria vitalidade. Passo a passo, a vida se torna mais mecânica, mais vazia, mais oca. E o assustador é que a própria pessoa muitas vezes não percebe. Ela se adapta, ela funciona, ela encontra maneiras de disfarçar o vazio interior. Até que um dia, talvez na velhice, talvez em uma crise, o reconhecimento irrompe. Eu nunca vivi realmente. Este é o preço mais alto pela humilhação da mãe. Não perdas materiais, nem mesmo a perda de certos relacionamentos, mas a perda da própria humanidade, a perda da capacidade de sentir autenticamente, de amar, de ser. Jung viu neste estado uma das formas mais trágicas de sofrimento humano, precisamente porque frequentemente permanece invisível. A própria pessoa pode racionalizá-lo, negá-lo, reprimi-lo, mas a alma sabe e a alma sofre. O que Carl Jung diria a alguém que já seguiu este caminho? Ele não viria com o dedo em riste. Ele não moralizaria. Jung era médico, não pregador. Mas ele também não faria falsas esperanças. Ele diria que há feridas na alma que não curam completamente. Há ações cujas consequências devem ser carregadas. A questão não é se pode desfazer o que foi feito. A questão é como viver com isso. Jung acreditava no poder da conscientização, não como solução, mas como o único caminho digno. Quando uma pessoa realmente entende o que fez, quando reconhece a profundidade total das consequências, então um espaço se abre, não um espaço para a cura no sentido clássico, mas um espaço para a dignidade, um espaço para a decisão de não transmitir o padrão, um espaço para a responsabilidade em relação à próxima geração. A única forma de reparação que ainda é possível reside na interrupção do ciclo, quando uma pessoa reconhece que humilhou sua mãe e carrega as consequências em sua própria alma, ela pode pelo menos fazer uma coisa: garantir que seus filhos não precisem seguir este caminho. Ela pode tornar os padrões conscientes. Ela pode falar abertamente sobre o que aconteceu. Ela pode mostrar que há outro caminho. Isso não é redenção. Isso não é apagamento da culpa, mas é uma forma de resposta, uma forma de assumir responsabilidade, não apenas pela própria vida, mas pela vida que vem depois. Jung acreditava que este é o único caminho para escapar da morte da alma, tornar-se radicalmente honesto sobre o que foi destruído e então fazer tudo para impedir que o veneno continue fluindo. Essas 7 consequências não são punição por um poder superior. São processos psíquicos automáticos. São o que acontece quando certas estruturas básicas da alma são danificadas. Jung nos ensinou que a psique tem suas próprias leis,
que há ações que têm consequências internas, independentemente de serem punidas ou recompensadas externamente. A humilhação da mãe é uma dessas ações. Ela desencadeia processos que não podem mais ser interrompidos, mas a compreensão desses processos é o primeiro passo. Quem entende o que aconteceu em sua alma tem pelo menos a possibilidade de lidar conscientemente com isso. Quem permanece cego será conduzido por essas forças sem saber para onde. A consciência pode não trazer redenção, mas traz clareza. E às vezes clareza é tudo o que nos resta. Se este tema tocou você, se reconheceu algo em si mesmo, então convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. Não para julgar, mas para entender. Cada história é única e ainda assim há padrões que nos conectam a todos. E se você quer saber mais sobre as camadas mais profundas da alma humana, sobre as forças invisíveis que moldam nossa vida, então inscreva-se neste canal, pois ainda há tanto a descobrir sobre o que realmente nos constitui.